Você conhece todos os continentes do nosso planeta? Vamos ver. América, África, Europa, Ásia, Oceania. Acho que é tudo que temos por aqui. Ou quase tudo. Bem aqui, o continente gelado, a Antártida. A Antártida tem uma área maior do que a Europa. É o continente dos extremos, o mais frio, com mais vento, o mais preservado e o mais desconhecido. Alguns pesquisadores afirmam que a primeira grande navegação até a Antártida foi feita pelo explorador britânico James Cook, no século XVIII. Mas essa ainda é uma questão a se debater, pois também existem outros países que dizem ser os pioneiros no continente. Durante o século XX, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, a Antártida passou a se tornar motivo de disputa entre diversos países. Mas o que faz esse lugar, tão frio e inóspito, atrair tanto interesse? Bom, aqui entra um conceito interessante, que tem a ver com disputas por recursos e territórios, a geopolítica. Geopolítica é o estudo da influência de fatores econômicos, geográficos e demográficos sobre a política, especialmente sobre a política externa de um Estado. Vamos ver um pouco do funcionamento desse conceito. Você já ouviu que a maior parte da superfície do nosso planeta é água, mais ou menos 2/3. Só que essa imensidão azul é quase toda de água salgada, enquanto que aquela que bebemos é apenas uma fração disso, cerca de 3%. Alguns estudos indicam que de toda a água doce do mundo, de 70% a 90% está bem aqui, na Antártida. Se você fosse um país, seria muito bom ter acesso a toda essa água, não seria? Outras pesquisas também mostram que a Antártida possui ferro, cobre, carvão, chumbo e até ouro. Além disso, as águas no entorno do continente, que são rota para navios entre os oceanos Pacífico e Atlântico, têm grande variedade de peixes, fonte de alimentação para muitos povos. Por todos esses fatores, econômicos e geográficos, a Antártida se tornou motivo de uma disputa entre vários países, uma disputa geopolítica. Por isso, em 1959, 12 nações assinaram o Tratado da Antártida, que estabeleceu limites para a exploração e ocupação desse território. Esse tratado apontava para uma Antártida sem um único dono, mas internacional. Por outro lado, ao longo dos anos, cada país criou uma linha de pensamento para justificar o seu direito sobre o continente, com uma proposta mais territorialista que podemos entender em 6 diferentes teorias. Teoria da descoberta. Como o nome já diz, é aquela que fala que os países que chegaram primeiro à Antártida teriam direito ao seu território. Portanto, aqui o mais importante é o elemento histórico. Países como a Inglaterra, a França, a Rússia, a Noruega e os Estados Unidos defendem essa ideia. Teoria dos setores. Ela diz que os países com fronteiras mais próximas à Antártida teriam direito a uma faixa de território que se estenderia de suas extremidades oriental norte e ocidental norte até o Polo Sul, formando uma espécie de triângulo. Chile e Argentina apoiam essa ideia que usa argumentos geográficos. Teoria dos quadrantes. É uma ideia parecida com a teoria dos setores, só que mais ampla. Nessa proposta, a Antártida seria dividida em 4 grandes quadrantes, cujas regiões vizinhas, e não apenas países, poderiam explorar. Teoria da continuidade e contiguidade. Esta ideia diz que a região Antártida é uma extensão geográfica de países como Chile e Argentina, por isso, continuidade. Ela também afirma que a contiguidade, ou seja, a proximidade de um país com a região, deveria ser um dos fatores decisivos no direito ao território. Teoria da defrontação. Essa teoria foi desenvolvida por brasileiros e dizia que cada país do Hemisfério Sul teria direito a parte do território antártico. Só que a proposta acirrou a disputa geopolítica do Brasil com a Argentina e o Chile e foi abandonada nos anos 80. E, por fim, a teoria da ocupação efetiva.
é aquela que diz que o direito ao território está relacionado à presença humana na Antártida. Ou seja, o país que ocupasse um determinado espaço teria soberania sobre ele. Um dos obstáculos dessa proposta é a definição de fronteiras, já que 2 ou mais países poderiam ocupar a região. Hoje, apesar de toda essa discussão geopolítica, vários países possuem bases de pesquisa na Antártida, inclusive o Brasil. A maior parte das pesquisas no continente é voltada para o meio ambiente, algo muito importante, já que a Antártida é um dos reguladores térmicos do planeta. O Brasil, assim como outras nações, tem interesse geopolítico na região. De que forma esses conflitos vão ser solucionados definirá, em grande parte, o futuro do nosso planeta. Trabalhar pelo bem comum da humanidade é certamente o caminho que trará os maiores benefícios a todos. Cabe às populações atuais e às gerações futuras tomar essa decisão.